Oi, gente, bom dia. Bom, o meu grupo é um grupo pequeno, somos só eu e a Andri. Meu nome é Manuela e a Andriele faz parte do meu grupo. Nós somos graduandas do curso de nutrição do 5º período na Univel e foi proposto para nós, na matéria de educação alimentar e nutricional, formular uma aula para vocês sobre a qualidade na alimentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação de qualidade. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a importância de uma boa alimentação, os motivos, né, de ter uma boa alimentação, o que pode trazer de benefícios, o que pode ajudar, o que pode melhorar. E a Andri, ela me ajudou mais na parte técnica. Então, aqui nas aulas, vocês vão me ver só. Porque eu falo pouco, vocês vão ver. E então, pra mim, ficou essa parte de gravar as aulas, beleza? Vamos lá. Então, gente, trouxe aqui um pouco sobre uma alimentação de qualidade. O que vocês já devem estar cansados de ouvir é que uma alimentação de qualidade reduz a diabetes, reduz a hipertensão, reduz a obesidade, reduz doenças cardiovasculares e reduz também o risco de câncer. Mas isso a gente já tá careca de saber, né? Então eu quis trazer algo diferente pra vocês. Porque como vocês já estão no meio hospitalar, né, já estão acostumados, digamos assim, com essa questão, então a gente já, né, essa parte, beleza. Mas daí o que eu quis trazer pra vocês, deixa eu ver se eu vim desse lado, acho que é melhor. O que a gente quis trazer pra vocês é mais uma questão de saúde, né, não doenças. Mas uma alimentação de qualidade, ela pode melhorar, com certeza melhora o nosso sistema imunológico, melhora o humor e a memória, porque você, consequentemente, você se alimentando bem, você dá o substrato necessário para o teu organismo poder funcionar da maneira correta. Porque, assim, o nosso corpo, ele precisa do substrato, que seria os alimentos, a água principalmente, que daí para você conseguir fazer, pro teu corpo conseguir desenvolver todas as maquininhas que funcionam aqui dentro da maneira correta, né? Porque ele tem um funcionamento correto e ele já foi feito para isso. Então, o que tem acontecido, né? Que a gente vê muito, que muitas pessoas depois que começou essa febre de fast food e comidas industrializadas, ultraprocessados, a nossa máquina corporal, ela começou a receber um substrato de baixa qualidade. Então, as funções que naturalmente ele nasceu para fazer, elas foram meio que se danificando. Lógico, ainda tá ali para fazer o que tem que fazer, mas ela, com um substrato inadequado, aquilo não sai da maneira correta, como deveria ser. Então, assim, se a gente pega e conserta isso, passa a ter uma alimentação mais natural, passa a ter uma alimentação mais adequada à nossa máquina, porque, por exemplo, uma máquina de solda, não sei, um exemplo, bem aberto, bem amplo, uma máquina de solda, se você coloca, a máquina de solda tá funcionando, ela tem as engrenagens ali dentro, né? Aí você não lubrifica a máquina de solda, você não coloca óleo. As engrenagens começam a arranhar, começam a pegar, entendeu? E daí o serviço que ela faz já não fica tão bom quanto uma máquina bem arrumada, bem limpa, com óleo, tudo certinho. Então aquelas engrenagens começam a pegar. É mais ou menos o que acontece dentro da gente. Que nos próximos charts eu vou trazer o grande vilão, que é para essa aula. Sim, então a gente tem que fazer essas engrenagens do nosso corpo funcionarem direitinho. E para isso, uma boa alimentação. Porque você vai ver o que por exemplo, no início dos tempos do ser humano, né?
O que que eles comiam? Os homens da caverna, das cavernas, eles comiam coisas naturais, ali do ambiente, do meio ambiente. Frutas, verduras ali, logo, claro, quando eles deixaram de andar, né, de caverna em caverna, quando eles começaram a produzir os alimentos. Aí eles comiam coisas produzidas por eles, ou seja, alimentos vivos, digamos assim, que não eram alimentos processados. Então, e eles tinham uma saúde de ferro. Tipo, nossa, eles caçavam, entendeu? Eles tinham uma saúde assim que eles dormiam em cavernas e mesmo assim eles sobreviviam. Claro, não tinham uma longevidade muito grande por questão de doenças, etc, né? Claro, a medicina desenvolveu tudo isso, só que a gente não pode pensar que eu acho que caiu muito no senso comum das pessoas, nas populações, de que tem médico. Então, se tem médico, se acontecer alguma coisa comigo, eu cure, beleza. Só que daí o que eu gosto de trazer com a intenção da nutrição? Que a medicina, ela cura, mas a nutrição, ela previne, ela vem antes da doença. Nós nutricionistas, né, os nutricionistas em geral, eles têm a função, eu gosto de dizer isso, de prevenir as doenças. De antes de você precisar de um médico para curar qualquer tipo de coisa, você vem para o nutricionista para evitar aquilo, para que você não precise ter aquele problema, para que você não precise sofrer com aquilo. Então, lógico, a imunidade, o sistema imunológico com uma boa alimentação fica assim a todo vapor, porque principalmente o nosso sistema imunológico, ele é muito afetado pela alimentação. Então, daí, humor, a memória, claro, nos nossos neurônios ali, né? Se você dá o produto correto, o substrato correto para o nosso cérebro, você fica com uma memória muito melhor. Você transforma a sua mente, porque você está se alimentando de alimentos que não foram processados, que são naturais e que vão te trazer muitos benefícios em questão de vitaminas, macronutrientes e toda a questão de energias também, né? De um alimento que não foi processado, você se alimenta daquela vida que existe no alimento. Aí também aumenta a qualidade do seu sono, porque o sono depende de hormônios. Então, se você, com uma boa alimentação, regula seus hormônios, que é outra coisa, outro benefício que a alimentação traz, se você regula os seus hormônios, consequentemente, você vai melhorar a qualidade do seu sono. Porque o sono depende de hormônios. Melatonina, enfim, né? Os hormônios. Aí, você pode melhorar a qualidade do seu sono com a alimentação. Porque você regula os hormônios e, consequentemente, esses hormônios vão conseguir atuar no seu corpo. Porque o seu corpo não tá cheio de coisa pra metabolizar e porcaria que a gente come. Então, assim, quando você... Até os hormônios conseguem atuar de forma mais efetiva numa boa alimentação. Porque às vezes não é nem que você não tenha um hormônio, mas pelo fato de o seu corpo estar tão ocupado tentando se limpar daquelas todas as substâncias além que vem nos alimentos hoje, né? O seu corpo fica sobrecarregado e o nosso corpo, ele sempre dá prioridade para eliminar aquilo que está intoxicando. Então, por exemplo, um açúcar em excesso, o teu corpo vai dar prioridade para metabolizar aquilo. E o que acontece? Quando o açúcar está em excesso no corpo, o teu fígado ele vai dar prioridade para metabolizar aquilo, porque chega a ser tóxico a quantidade de açúcar. Então, ele pega tudo aquele açúcar, transforma em gordura. Inclusive, vai ter uma aula falando sobre isso. A gente vai falar sobre emagrecimento. Porque aonde tem mulheres, cita-se o assunto emagrecimento, né? Então, mas daí assim, quando o teu corpo tá sobrecarregado de coisa, de tóxicos, de coisas que o teu corpo precisa eliminar, ele fica muito ocupado naquilo, em eliminar aquilo, em tirar aquilo de dentro do organismo,
que daí às vezes os hormônios que a gente produz, eles não são efetivos. Porque, tipo, o teu corpo tá muito ocupado tentando limpar o organismo. Então, daí o que realmente precisaria fazer, que era atuar os hormônios, etc., às vezes isso fica de lado. Então, isso piora a nossa qualidade do sono, o envelhecimento precoce. A boa alimentação pode diminuir o envelhecimento precoce, porque as toxinas que estão nos alimentos ultraprocessados, né? Se essas toxinas, elas precisam ser eliminadas por algum lugar. E normalmente é eliminado na pele. Então, com o nosso envelhecimento, né? A pele vai envelhecendo. Aí, se você se alimenta bem, a tua pele vai ter um substrato, um produto para ficar mais, dar um maior tônus, ficar mais, como fala, ficar mais viscosa, né? Ficar mais um tônus melhor, ficar menos oleosa e assim vai, né? Então, a qualidade da alimentação, principalmente ingestão de água, é muito importante para a pele. Então, previne o envelhecimento precoce, melhora o sistema digestivo, porque se a gente consegue dar uma boa quantidade e qualidade de alimento, o nosso intestino ele vai funcionar melhor, com as funções intestinais normais. Porque o nosso intestino também se alimenta daquele alimento que a gente coloca pra dentro. Então, se a gente come muito lanche, não necessariamente enlatados, mas coisas que não nutrem o nosso intestino, a nossa flora intestinal, faz com que aquilo fique travado. E a gente precisa dar um bom substrato para que o nosso intestino funcione de forma correta. Principalmente fibras são muito importantes para nossa flora intestinal e assim vai. Aí a gente melhora a disposição e a quantidade de energia disponível no nosso organismo. Bom, aqui eu tentei desenhar um corpo humano, mas vocês podem ver que eu não sou muito desenhista. Mas eu já expliquei com os outros tópicos do que eu queria falar, que é tipo, se a gente coloca uma ingestão adequada de alimentos bons, consequentemente o nosso organismo vai funcionar melhor e vai melhorar muitas coisas. Aí o nosso principal vilão, que é o estresse, que o hormônio responsável pelo estresse é o cortisol. E com uma alimentação não adequada, os nossos níveis de cortisol aumentam muito. Porque seria como se fosse uma consequência de tudo que o nosso corpo precisa fazer para eliminar aquilo que fica intoxicando o nosso organismo. Então, logicamente, se você reduz os níveis de cortisol com uma boa alimentação, você vai diminuir o estresse. E daí conclui que melhora o seu humor, melhora a sua disposição, principalmente, melhora muito a qualidade do sono com a redução do cortisol, melhora muita coisa. Quando você reduz cortisol, você melhora muito, porque pensa, uma pessoa estressada num ambiente de trabalho, aquela pessoa fica pesada, entendeu? E se você melhora o teu intestino, também reduz cortisol, porque daí você não fica você não fica enfesado. Aí você fica uma pessoa melhor. Porque se você reduz o estresse, você tem mais disposição, você acorda bem, você melhora a tua qualidade de sono, você acorda bem, você acorda disposto, você consegue fazer as tuas atividades do dia a dia muito melhor. Então, gente, eu quis trazer nessa primeira aula os motivos para você ter uma qualidade de alimentação. E nas próximas aulas eu vou trazer como fazer. Porque daí, Manu, mas como eu faço isso? Você me explicou por que fazer, mas como eu faço isso? Daí eu vou trazer nas próximas aulas para vocês como fazer isso, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Um beijo.